Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, amiga Serina. Chegamos nós aqui a mais um sábado para a nossa leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Especificamente aqui agora, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Os itens 5, 6 e 7 desse capítulo. Bom dia, Tamires. Bom, vamos então começando, né? A gente espera só um pouquinho, realmente, porque é o tempo das pessoas irem chegando por aqui, né? Bom dia, Marcelo. Como já é de costume, né? Todos vocês já sabem disso. Bom dia, Jaqueline. Então, para a gente iniciar, também como de costume, vamos fazer a nossa prece, para a gente ir entrando nessa conexão com a espiritualidade, conexão com o alto, com o divino. E assim a gente agradece a Deus, agradece a Jesus pelo dia de hoje, pelo aqui e agora. Agradece pelo Evangelho de Jesus em nossas vidas, por esse guia para os nossos passos, por essa luz que nos foi dada e que nós precisamos realmente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos bem aproveitar, trazendo o Evangelho, trazendo o amor de Jesus para as nossas vidas, para que todos nós, cada um de nós e todos aqueles que nos cercam, a humanidade, no seu contexto maior, seja beneficiada, seja abrangida por todas as benesses que o Evangelho vem nos trazer. Rogamos assim a inspiração, a iluminação, para que as palavras de Jesus sejam bem compreendidas, para que o Evangelho seja bem compreendido e assimilado por nossas mentes e nossos corações, para que se faça presente em ação no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, pois, como disse agora há pouco, né, hoje a gente vai tratar aqui do capítulo 14, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E vamos pro tópico que diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Os itens 5 a 7. No primeiro é um trecho, né, uma citação do trecho do Evangelho original de São Marcos e São Mateus. Diz assim: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem é do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. E também pode ser encontrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50.
Em seguida, os comentários de Allan Kardec. No item 6 ele diz assim: certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como o fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Acho até que a passagem original do Evangelho, mesmo antes da explicação que foi feita aqui por Kardec, ela já nos traz, ela já nos indica exatamente o que Jesus quis dizer, né? Esse parentesco ao qual se refere, ou ao qual as pessoas, né, em geral estavam se referindo, é o parentesco corporal, né, como tem aqui no finalzinho da passagem, né, bem no finalzinho do item 7. E Jesus se referiu mais ao parentesco espiritual. O que significa isso, né? O que esse parentesco tem de importante, ou quais as diferenças que eles apresentam em nossas vidas? Esse parentesco corporal que nós temos é o parentesco pela descendência, né? Pela genética, pela ligação que o corpo vai nos trazendo entre nós, né? De pai para filho, de irmãos, de primos, de sobrinhos, né? Os avós. Então esse é o nosso parentesco corporal. O que a gente pode dizer hoje, o que a gente se sabe hoje é que, na verdade, o parentesco corporal, ele de certa maneira está ligado com o parentesco espiritual também, porque nós que reencarnamos na mesma família, nós temos ligações muito antigas de existências anteriores, de vidas anteriores, que essas ligações fazem com que nós nos aproximemos, né? E pela lei de causa e efeito, inclusive, e outras leis, né? Pessoas com quem tivemos relações boas voltam, né? E nós continuamos próximos dessas pessoas, assim como aqueles com quem não tivemos boas relações também voltam para perto de nós. Às vezes uma relação difícil entre irmãos, ou uma relação difícil entre pai e filho, elas já sugerem ali, né? Elas já demonstram de alguma forma que são espíritos que no passado, tá, não se entenderam, né? Tiveram desavenças entre si, e que nesta reencarnação, quando você percebe essas dificuldades, eles vieram próximos, bem próximos mesmo, para que pudessem se reconciliar. Então essa é a ideia, né? Numa reencarnação, dessa reunião de pessoas que tiveram essas dificuldades. É claro que não é só isso, né? Porque a gente tem
dentre os nossos parentes, né? Filhos, pais, irmãos, etc., né? Aqueles que são extremamente amados, claro, né? Não poderia ser diferente, né? As afinidades fazem com que nós nos aproximemos, mas existe sim, né? Aquele amor que aproxima, mas existe também aquelas diferenças que vão aproximar, porque na verdade essas diferenças, essas desavenças, às vezes o ódio que existe entre as pessoas não passa de um amor adoecido, porque aqueles que se odeiam, mesmo estando em família, tá? Na verdade são pessoas que se amam ou que expressavam esse amor anteriormente, mas que por um erro de algum dos dois, né, o amor adoeceu. Um erro que vem normalmente com quebras de confiança, né, com traições, nos mais diversos campos, né? Pode ser no campo financeiro, pode ser no campo amoroso, né? Então, nas mais diversas situações, essa quebra de confiança, tá, vai fazer com que este amor adoeça. Então, pessoas que vivem, né, nesse clima, né, de desavença, normalmente são pessoas que se amam, mas que o amor adoeceu. Adoece por quê? Porque ainda temos muito orgulho, porque ainda alimentamos muito orgulho dentro de nós, porque ainda somos daquele tipo que não aceita uma ofensa, ainda não aceita uma desfeita, como nós costumamos falar por aqui, né? E por isso mesmo, né, por não aceitar isso, por nós nos acharmos, né, claro que para quem está me ouvindo aqui vai pensar de maneira diferente, tá? Mas na falta de outra palavra para expressar isso, vou dizer assim, por nos acharmos tão importantes a ponto de não podermos ser atingidos, contrariados, né? De não podermos sermos rejeitados, tá? Isso faz com que fiquemos muito feridos, e aí destinamos a outra pessoa, né, nossos piores sentimentos, né, nossas piores reações, tá? Mas falando isso, e talvez um pouco até divagando do ponto aqui entre esses dois tipos de família, tá? O que Jesus procurou dizer em relação a essa expressão, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é que a todos aqueles que a gente fizer o bem, que a gente tratar com amor, né, é como se nós estivéssemos tratando alguém da própria família, né? Porque a nossa família, diante desse conceito que Jesus veio nos trazer, de um amor universal, de um amor fraterno, de um amor que agrega e reúne todos, né, sobre o mesmo sentimento, é uma família que não tem distinções, que não tem separações, que não se separa simplesmente porque alguém pertence a esta ou aquela família. Então todos devemos nos considerar irmãos, todos devemos nos considerar como membros de uma mesma família, porque quando fazemos isso, certamente destinamos um tratamento e uma consideração, né, que faz com que aquele que é o destinatário desse tratamento, dessa consideração, se sinta realmente acolhido, se sinta realmente como uma pessoa amada, uma pessoa querida. Às vezes, algumas pessoas, eu percebo que algumas pessoas são muito exclusivistas com a família, né? São pessoas que entendem que apenas merecem seus melhores sentimentos, suas melhores ações, né, suas melhores palavras, aqueles que pertencem à sua família, ao seu núcleo familiar, tá? Neste sentido, né, não temos a melhor acepção do amor em família, porque é um sentido exclusivista. O Evangelho fala sobre isso em outra passagem, né? É um sentimento muito exclusivista, é um sentimento que você dirige o amor especificamente para os seus parentes, e é como se tudo que tivesse à volta, todas as outras pessoas, não importassem tanto quanto sua família. O amor que Jesus veio nos ensinar não é esse amor exclusivista, né? Ele procurou colocar isso de forma bem clara em várias passagens, né? O bem que devemos fazer é um bem que deve ser dirigido a qualquer um indistintamente. Se nós pensarmos em fazer o bem apenas à nossa família, o que nós vamos destinar para os outros? Qual o sentimento que nós iremos cultivar para as pessoas que não fazem parte da nossa família, ou do nosso ciclo, ou daqueles amigos que consideramos como família? Então, nosso amor ele seria muito limitado, né?
o exercício desse amor cristão seria muito limitado se nós não tivéssemos uma visão mais larga. Daí o porquê Jesus ter mencionado da forma, ou ter dito da forma que disse, né? Que vou repetir aqui, né? Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, certo? Então todo aquele que faz a vontade de Deus, que ama, que respeita, que é caridoso, né? Todos esses vão ser o que? A família de Jesus. O que ele quis dizer com isso? Que todos nós, né, somos parte de uma mesma família, ou podemos nos considerar parte de uma mesma família, como uma família divina. Por isso que a gente comumente diz assim, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, né? Porque se nós estamos fazendo a vontade de Deus, que é seguir a lei do amor, a lei da caridade, né? E assim nos dirigimos e tratamos a todos, nós estamos assim nos tratando como verdadeiros irmãos. É nesse sentido que a gente precisa procurar entender. Acabar com esse exclusivismo, acabar com esse sentimento de que eu pertenço a essa família que é importante na minha vida, vou dirigir todos os meus esforços, todo o meu amor, tudo que eu tenho de bom para dar exclusivamente para minha família. Quem não é da família não merece, eu não vou olhar, eu não vou dar atenção, tá? Vai ser secundário. É difícil para nós que aprendemos durante tanto tempo, né, que a família é a coisa mais importante da vida. Não deixa de ser, tá? Não deixa de ser realmente a base que todos nós temos para uma boa convivência, a base para o amor, a base para o respeito, a base para uma organização maior, né, que é uma organização social, né? Então, aquela pequena organização familiar, tá, ela retrata, de certo modo, né, como a sociedade vai se desenvolver, aquela organização que vai se desenvolver em sociedade. Então, é importante que haja isso, mas não é apenas isso. Essa é a ideia que foi passada. No caso de Jesus especificamente, Kardec até comentou aqui sobre esse relacionamento, por exemplo, com os irmãos. Irmãos de Jesus, relembrando aqui, que não eram filhos de Maria, mas eram filhos de José, que já havia sido casado antes e que já tinha tido filhos. Tá? Esses irmãos, tá, não eram verdadeiros irmãos de Jesus, no sentido de que estavam próximos dele, que compartilhavam as ideias dele, que seguiam Jesus como os apóstolos seguiram. Tá? Então Kardec diz aqui claramente, né, que esses irmãos até mesmo compartilhavam com outros, né, das prevenções, né, das prevenções como daquelas restrições que as pessoas tinham em relação a Jesus, dos próprios judeus, né, que rejeitavam, que não esperavam em Jesus a figura do Salvador, a figura do Messias. Tá? Então esses irmãos de Jesus não agiam como verdadeiros irmãos nesse sentido que a gente coloca hoje, né, de estarem próximos, de estarem afinados com ele. Tá? Então eram seus irmãos por serem filhos do mesmo pai, por assim dizer, tá? Mas não eram conectados a Jesus, assim como os apóstolos se conectaram. Tanto que ele relembra aqui, nenhum desses irmãos se tornou discípulo de Jesus. Portanto, é um exemplo de que o fato de estar na mesma família muitas vezes não significa compartilhar dos mesmos ideais, né, do mesmo sentido de vida. Né? Então existem, obviamente, essas diferenças. Existem situações em que as pessoas estão juntas ali por uma relação familiar, mas espiritualmente, moralmente, né, elas não compartilham das mesmas ideias ou dos mesmos valores. E isso é natural. Tá? Porque temos realmente experiências diferentes, visões de mundo diferentes, e isso precisa ser respeitado. A referência que Kardec fez a Maria é uma referência que para mim é até um pouco difícil assim, eu não sei se de entender, né, de interpretar, mas é como se não tivesse a importância que Maria tem realmente, não apenas no cenário religioso como tradicionalmente se vê, né? A idolatria, né? A visão de Maria, né? Da Virgem Maria, da Nossa Senhora, né? Tão importante como ela teve realmente na tradição, eu diria assim, católica, né? Mas dentro da doutrina espírita, Maria é um espírito de
muitíssimo elevado, tá? Depois de Jesus, é um espírito muitíssimo elevado, a quem os espíritas sempre dão muito valor, né, por assim dizer, né? Nós sempre recorremos muito a Maria, no sentido de fazer preces a Maria, como tradicionalmente se faz, né, buscar a intercessão de Maria, né? Ou seja, Maria tem dentro da doutrina espírita, que a gente entende por conta das mensagens psicografadas, Maria tem uma legião de trabalhadores, né? Existe até um nome assim bem específico, como se fosse o nome de uma organização, né? A Legião dos Servos de Maria. Quem já leu, até sugiro-se, é uma boa leitura, né? Memórias de um Suicida, né? Mostra lá como é o trabalho da Legião dos Servos de Maria. Eles trabalham no plano espiritual, resgatando os suicidas, né? E levando para instituições de acolhimento para que essas pessoas se recuperem, tá? Então, fazem um dos trabalhos mais bonitos e mais difíceis, né? De buscar essas pessoas que estão numa situação de transtorno muito grande, a fim de que essas pessoas se recuperem. Então, nesse livro, né, Memória de Suicida, existe esse relato, existe toda a história de um indivíduo, tá? Se eu não estiver enganado, o nome era Camilo Castelo Branco, que nada a ver com nenhuma família aqui do Piauí, é de outro lugar, tá? E esse relato fala de toda a trajetória dele e fala da presença, muitas vezes vai relatando, tá? A presença desses trabalhadores de Maria que fazem realmente toda a assistência, fazem todo o acompanhamento para esses espíritos que cometeram um deslize, né, de abreviar sua passagem reencarnatória, mas que não são desamparados, né? A misericórdia de Deus está presente sempre e atenta a todos nós que precisamos dessa presença iluminada, tá? Dessa presença bondosa e amorosa dos espíritos superiores, e em especial nesse caso aqui, o de Maria de Nazaré, certo? Então a importância dela no plano espiritual e para nós hoje é muito grande, tá? Não foi uma passagem, não foi um espírito que veio aqui apenas cumprir uma função de maternidade. Claro que a tarefa era de Jesus, mas ela realmente foi foi um espírito que teve uma importância muito grande, não só na passagem de Jesus, mas também por todos os séculos que vieram adiante até hoje, né, para a humanidade como um todo, tá? Então é uma importância inegável e realmente muito, muito relevante. Então essa passagem trata realmente disso, né? Voltando, fazendo assim um pequeno resumo. Quando nós estivermos diante de questões que dizem respeito à família, tá? Nós devemos entender que existe esse conceito para nós de família que é mais restrito e é mais ligado a esses laços de parentesco genético, tá? Que muitos de nós entendemos assim, damos muito valor achando que aquele é o principal laço, mas em um sentido cristão, em um sentido maior, tá? Mais abrangente, porque Jesus veio nos trazer a ideia de um amor universal, de um amor fraterno, de um amor que sublima quaisquer individualismos, quaisquer laços que possam parecer os únicos e os mais importantes, para ampliar tudo isso, né? E fazer com que nós enxerguemos a família como todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Essa ideia ou esse conceito do próximo, né? De amar ao próximo, tá? O próximo sendo todo aquele que está perto de nós. O nosso próximo não é apenas o próximo mais próximo, que é aquele com quem convivemos em casa, né? Dentro da família, mas o nosso próximo é todo aquele que está perto de nós, todo aquele a quem podemos estender a mão, aquele a quem podemos fazer algum bem, alguma caridade, tá? Então esse é o conceito de uma família mais ampla, tá? Uma família mais universal, uma família em que nós devemos enxergar nossos irmãos, tá? Na pessoa de quem nós devemos enxergar nossos irmãos, filhos de Deus, irmãos em Cristo, irmãos nessa fraternidade universal, que, se bem exercida e bem compreendida,
vai fazer com que nós melhoremos as nossas vidas de um modo bastante amplo, né? Então provavelmente é isso que nos falta, essa compreensão de que os nossos laços, tá, não são laços apenas estreitos e próximos, são laços universais, são laços que nos reúnem aqui seja numa cidade, num estado, num país, mas que nos reúnem aqui nesse planeta, colocando de um modo bem amplo mesmo, tá? Nós estamos todos aqui, não é por acaso, tá? Nós estamos aqui nesse planeta que está agora passando por um momento de transição, precisando que nós tenhamos essa compreensão e precisando que nós estejamos vibrando, tá, amorosamente por todos, tá? Para que a gente elimine dissensões, para que a gente elimine diferenças, para que a gente consiga enxergar a dor do outro, para que a gente consiga agir de alguma forma a minimizar essas dores, porque assim a gente vai estar criando esses laços e essas conexões amorosas para que a vida de todos nós possa melhorar. É claro que eu estou falando aqui de uma forma bem ampla, tá? Mas essa passagem, assim como várias outras, tá, ela serve para reflexão. O Evangelho, de uma forma geral, ele não pode ser apenas lido e memorizado. Ele precisa ser bem compreendido, ele precisa ser bem sentido, tá? E principalmente o Evangelho é ação, tá? O Jesus pregou e colocou o Evangelho não apenas nas palavras, tá? Mas também nas suas ações, nas suas atitudes. E é assim que nós também precisamos fazer com o Evangelho, incorporá-lo em nosso dia a dia, incorporá-lo em nossas ações, tá? Claro que a leitura é o primeiro contato, é a primeira forma de assimilação, mas trazer o Evangelho para as nossas vidas, tá? Pensar, refletir sobre essas palavras que nós lemos ou que nós ouvimos, mas o principal, o mais importante e o destino final dessas palavras é fazer com que elas se incorporem em nossas vidas, fazer com que isso se transforme nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Tá? Então não adianta nada, é muito pouco ou quase nada, tá, ler, conhecer as palavras, mas não colocá-las em prática. Não é fácil, não existe nenhum lugar que você vá estudar nas obras espíritas dizendo que é fácil. Não é fácil. Exige esforço, algumas vezes exige sacrifício ou exige também renúncias, porque a gente vai sair da famosa zona de conforto, a gente vai precisa mudar algumas atitudes, precisa abandonar algumas coisas que estamos fazendo, alguma forma de agir, para que a gente possa viver, né, de uma forma diferente. Mas entendam, diferente para melhor, né, fazendo alguma coisa melhor. Mas a gente consegue. Tá? O processo pode ser um pouco lento, né, uma caminhada um pouco difícil, tá? Mas como Jesus já nos falou, né, meu fardo é leve, meu jugo é suave, tá? Então assim vai ser muito mais fácil a gente resolver seguir o que Jesus nos ensinou e deixou aqui registrado nos evangelhos através dos evangelistas, né, dos apóstolos que escreveram isso, do que simplesmente procurar outros caminhos que vão nos desviar dessa seara do Cristo e que vai fazer com que o retorno seja muito mais difícil, muito mais trabalhoso e muito mais doloroso. Tá? Então Jesus já nos advertiu, segui-lo é mais fácil, né? Acompanhar o que ele está fazendo, né? Não é tão difícil quanto a gente pensa, não é tão doloroso, não é tão sacrificante quanto a gente pensa, a gente só está iludido. Tá? Então vamos refletir, vamos pensar realmente sobre o Evangelho, vamos olhar para as nossas vidas, vamos procurar nos conhecer, porque o autoconhecimento é importante para as mudanças, para a implementação daquilo que a gente precisa, tá? E vamos seguir em frente com Jesus, vamos seguir em frente, né, nesta seara, nesse caminho, tá, que Jesus veio nos colocar para servir como exemplo, né, como ele disse, né, modelo e guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos tomar isso como realmente aquilo que importa nas nossas vidas. Estamos no mundo, tá? Temos as nossas necessidades materiais, temos a vida material a desempenhar, né? Trabalho, família, estudo, tá? As relações sociais, mas não precisamos nos perder, não precisamos nos desviar do caminho para tudo isso, certo? Então a gente consegue, tá?
preciso boa vontade, é preciso um pouco de esforço, porque sem esforço a gente não consegue nada, é só pensar nas nossas coisas do dia a dia, do trabalho, por exemplo, né? Então, precisa um pouco de esforço, mas o resultado sim compensa e muito. E compensa não só para cada um de nós individualmente, né? Ele vai ser um resultado coletivo, né? Uma benesse coletiva, tá? E não apenas individual. A ideia de Jesus não era exclusivista, não era individualista, mas era para o bem de todos, tá? Bom, então esse foi o nosso evangelho de hoje, né? Uma reflexão sobre família, tá? Amanhã também vai ter mais um pouco sobre isso, falando sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então é um final de semana, né, para quem acompanha, para quem busca no evangelho alguma orientação, alguma coisa para clarear um pouco mais os nossos dias, né? É uma reflexão importante essa para fazermos sobre família, e sobre família no sentido que nós conhecemos e temos no nosso dia a dia, que é esse conceito da família mais próxima, e procurarmos enxergar e ampliar a nossa visão para esse conceito mais amplo que foi proposto por Jesus, tá? Então fica essa nossa reflexão para hoje, para quem for assistir amanhã, espero também que acompanhe amanhã, continuando a reflexão sobre o parentesco, certo? Bom, pessoal, então façamos a nossa prece, vamos agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Jesus pelo seu evangelho, pela sua mensagem de luz, por tudo que ele foi, que ele representa em nossas vidas, pela esperança que nós temos no próprio Cristo, e pedir e rogar que essa luz sempre se faça presente em nossas vidas, pedir forças para que possamos compreender e aplicar o Evangelho em nossas vidas, para que todos possamos sentir esse amor crescendo, florescendo, brotando e se espalhando por todos aqueles que estão perto de nós e se espalhando por todo mundo, para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos ter um mundo melhor, que é o objetivo maior de Jesus. Então assim agradecemos e rogamos a luz divina, a luz de Jesus sobre todos nós, assim seja. Bom, então, bom sábado para todo mundo, tá? Sugiro que amanhã também continue acompanhando o Evangelho, amanhã teremos mais, certo? Muito obrigado por vocês que estiveram aqui ao vivo, vocês que acabaram de assistir aqui na gravação que vai ficar aqui no Instagram, certo? E até uma próxima oportunidade. Bom final de semana a todos. Tchau.